Estamos de volta e vamos juntos até às 11h30 da manhã com Tudo Posso. E olha, uma das grandes preocupações das gestantes, tanto a de primeira viagem quanto a que já teve experiência de outras gestações, é o parto. A preocupação de sentir dores, de correr tudo bem com o bebê e a possibilidade de complicações são alguns dos motivos, que geram neuras na cabeça da mulherada. Para amenizar essa situação, essa preocupação, o Tudo Posso de hoje está recebendo a obstetra a doutora Lúcia Chinet, que vai explicar os diferentes tipos de partos que estão à disposição. Lembrando que esta semana o nosso programa é especial. Ontem nós esclarecemos sobre a nova resolução da Agência Nacional de Saúde sobre parto normal, que prioriza o parto normal. Vamos, doutora, bom dia. Obrigado pela presença. Eu que quero agradecer o convite ao Rafael, à Maria Cândida. Obrigada. Essa oportunidade de poder esclarecer um pouco a população. Bom, dentro desse universo, então, quais são os tipos de parto que estão à disposição das mulheres no Brasil? Existem só 2 tipos de parto. 2 tipos, é isso? Só 2 tipos. É o operatório. Normal e cesárea, né? Normal e cesárea. Mas quando a gente fala parto humanizado, o que é isso? O humanizado é tornar o momento do nascimento da criança, em princípio, o parto normal, mais humano. Humano como? A gestante não se sentindo sozinha, Ela se sentindo, sobretudo, acompanhada pelo pai da criança ou o parente mais próximo que acompanhou todo esse processo da gestação. Porém, se houver alguma intercorrência e a resolução da gestação não for parto normal, for cesárea, a presença do marido na cesárea também não deixa de ser uma situação humanizada. Então nós diríamos o seguinte, que a humanização é o acompanhamento de um familiar do lado da gestante durante todo o processo de trabalho de parto, que quando é a primeira gestação costuma durar até 24 horas. Toda a evolução do trabalho de parto. Parto natural, sim, O normal. Sim, então é muito interessante que essa gestante esteja acompanhada pela pessoa em quem ela confia. Porque ela está, obviamente, suscetível, ela está mais sensível pela própria gestação, A progesterona tem um pico danado, isso leva a paciente a estar sensível, insegura. Então, acompanhada pelo marido, pelo pai da criança ou pela mãe, por um familiar próximo, é muito interessante. Mas hoje em dia, isso não acontece, doutora, no parto normal? Esse acompanhamento? É isso que você está dizendo? Porque assim, quando eu tive minha filha, meu marido estava lá do lado. Sim, acontece. Acontece, Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez Até mais. porque, e, aliás, o que eu ia dizer é que essa resolução que foi publicada agora pela ANS, Agência Nacional de Saúde, reforça a necessidade de ter alguém acompanhando, dá uma garantia realmente por lei, por um decreto ali. Tá, então esse é o parto humanizado, que é cada vez mais ter uma pessoa próxima à gestante. Sim, e além, veja bem, por que não se acompanhava? Estava muito relacionado também à insegurança do profissional. Porque o profissional, ele não gosta de ser questionado, E, obviamente, que um familiar em sala, sobretudo o marido, normalmente o mais nervoso da história é o marido. Natural. Tem aquelas histórias que o marido cai, o marido desmaia, atrapalha tudo. Quando ele vai filmar, ele só filma o chão. Quando ele vai fotografar, ele fotografa o teto, Então, é bom que tenha mais um profissional, Eu geralmente peço para o meu anestesista cuidar do marido, porque eu vou cuidar da gestante. Então, o anestesista cuida do marido. Então, às vezes, o familiar pode, vamos dizer, interferir um pouco na conduta do médico, com a ansiedade dele. Então, aí está a dificuldade para o médico, para a equipe médica, do acompanhamento do familiar. Seria a interferência do familiar na conduta. Porém, quando existe um outro profissional, no caso, o mais adequado seria o anestesista, que acompanha o familiar, então fica tudo em harmonia, porque enquanto a obstetra cuida da gestante, o anestesista cuida do pai. Entendi. Bom, doutora, se a gente for colocar na balança então agora, os prós e os contras do parto normal e da cesárea, quais os benefícios e as desvantagens de cada um? Bom, a princípio, pela própria palavra, normal, é o melhor. A nossa especialidade, que se chama obstetrícia, vem do grego e obstare significa observar, ok? Então, o médico observa um
processo normal, que é a evolução do trabalho de parto. Passar pelo trabalho de parto, isso é muito interessante deixar claro para a população, é muito importante. Porque as dores do parto, as contrações uterinas, cada contração tem substâncias que elas são eliminadas, que elas se elevam dentro do útero e vão atuar nos alvéolos pulmonares, levando a maturidade pulmonar e a condição da criança, quando nasce, ao cortar o cordão umbilical, de respirar sozinha. Então, passar por este processo de contrações e de evolução do trabalho de parto é muito importante, independente se essa gestação vai terminar, vai se resolver pela via baixa ou alta, que a gente chama o parto normal ou a cesárea. A princípio, o normal é o mais indicado, lógico, né? Por esse processo todo que o pulmão passa de amadurecimento. A recuperação da gestante é muito mais rápida, né? Ela não é aberta cirurgicamente e só quem já deu à luz a uma criança sabe o quanto é difícil os dias consecutivos. Porque você tem que se recuperar de um processo cirúrgico e ao mesmo tempo você tem que cuidar de um serzinho que depende 100% de você. Desde a amamentação e as suas necessidades fisiológicas. Então, se você tiver o parto normal, a gestante se recupera mais rápido, o seu corpo volta ao normal mais rápido, ela tem condições de cuidar da criança e para a criança passar pelo canal de parto, passar pela vagina, é um processo que beneficia o preparo do pulmão para começar... Faz diferença? Faz. O processo mecânico pulmonar é mais adequado. A própria natureza é sábia. Porém, como vocês estavam agora no programa anterior, mostrando a importância da ginástica, hoje em dia, a grande parte das mulheres não se mexem. Elas não fazem exercício físico. Então, elas não têm bacia obstétrica adequada. Não se prepararam para o momento do parto, é isso? Isso. E a bacia obstétrica acaba sendo o que a gente chama de estreita e dificulta a passagem da criança. Podem ocorrer algumas intercorrências. Por exemplo, hoje, com o avanço da ultrassonografia, mais o Doppler, que é tornar os vasos sanguíneos coloridos ao exame de ultrassonografia, muitas vezes nós diagnosticamos o que nós conhecemos por dupla circular de cordão. Que é o cordão umbilical enrolado no pescoço da criança, é isso? É, o que a gente chama de um colarzinho. Tá, perfeito. Isso. A criança vai se mexendo, vai dançando, vai brincando dentro da barriga da mãe, porque afinal de contas lá dentro é uma piscina, e é uma piscina gostosa, quentinha, e a criança se mexe. Só que ela pode se enrolar no próprio cordão. E acontece que quando a circular é dupla, no momento que a criança desce e vai nascer, pode acontecer um estrangulamento e a criança pode morrer no parto. E nesse caso, vocês já indicam a cesárea? Aí é muito adequado, então, que exista uma outra forma na urgência de salvar a vida da criança. Então, aí intervenção operatória. A cesárea, ela vem a calhar e é muito importante que aconteça. Bom, nós vamos seguir aqui conversando com a doutora, mas antes, a Maria Cândida tem um recadinho importante para vocês aí de casa. Maria Cândida. E nós fomos às ruas saber o que as mulheres têm preferência, quais são os medos das mulheres, o que elas pensam sobre os partos. Será que elas preferem cesárea? Será que elas preferem normal? Vamos ouvir. Olha aqui, Maria e Rafael, encontramos uma gravidíssima, né? Que já é mãe também de um menino. Tá esperando agora, menino ou menina? Menino. Outro menino? Outro menino. E você teve o primeiro parto dele, foi qual? Normal ou cesárea? Foi parto normal. Foi uma opção sua? Não, é que ele foi bem apressadinho mesmo. O trabalho de parto foi super rápido, não deu tempo de fazer cesárea. Você sentiu muita dor? Não, foi super tranquilo. Esse aqui, inclusive, agora eu quero que seja normal. Eu prefiro. Cesariana, com certeza. Eu normal. Eu preferi cesárea.
Tive 2 cesáreas, não foi por opção, foi porque complicações. A mãe pode ficar mais tempo com o bebê, se recupera mais fácil. Porque eu acho que é ainda um método mais seguro do que parto normal, né? Eu acho que o Brasil ainda não está preparado para ter parto normal, as pessoas não conseguem ainda se adaptar como antigamente, então eu prefiro a cirurgia de cesariana. Cesárea é bem mais dolorido, demora para se recuperar, enfim. Eu aconselho a todas sempre optar pelo normal. A minha pergunta, ela falou, cesárea dói mais, né? Eu tive um parto cesárea, mas eu já falei aqui, placenta prévia, que gruda o colo do outro, com placenta e tudo. Então, doeu muito, né? O pós-parto. Cesárea dói, mas falam que parto normal dói. O que dói mais? Me explica, doutora. Então, Maria Cândida, a dor, ela é um sintoma relativo e ela é individual. O limiar de dor de cada gestante muda de mulher para mulher, de gestante para gestante. E também de gestação para gestação na mesma mulher. Então, nós não temos uma quantificação de dor para dizer o que é que dói mais e se aquela gestante que está na sua frente vai ter muita dor. O que nós podemos orientar é, primeiro, se preparar para o parto normal, fazer exercícios físicos e ter uma mente firme na hora de fazer força para a criança nascer. Porque se for uma pessoa, veja bem, a conduta médica, eu costumo dizer que ela é como a roupa na vitrine. Ela pode ser muito bonita, mas eu só vou dizer se ela serve para mim depois que eu experimentar. Conduta médica é a mesma coisa. No fundo, não existem regras generalizadas. Ela é individual para cada pessoa. Então, se eu tenho diante de mim uma gestante que não pratica exercícios físicos, que tem um limiar de dor, que não suporta a dor, é medrosa e quer se entregar na mão do médico, a minha anestesia resolve o meu problema, essa paciente é uma candidata a cesárea. Ela está optando e está pedindo socorro que você faça por ela aquilo que ela deveria fazer, que é colocar o filho dela para fora. Lógico que o natural é você fazer força na hora. E a dor, durante o trabalho de parto, ela vai aumentando. E o que acontece? O seu organismo vai se acostumando àquela dor. Então, no momento do parto, ela está totalmente preparada para colocar aquela criança para fora, uma vez que ela queira o parto normal. Então, assim, a conduta ela é uma somatória. Em primeiro lugar, o médico precisa ter a sensibilidade de perceber na gestante qual a conduta que ela prefere. Não é ela que vai definir e determinar no final. Porque em muitos momentos, como eu estava conversando aqui com o Rafael, uma dupla circular de cordão, ou o que aconteceu no seu caso, uma placenta prévia, não tem discussão. É cesárea. É cesárea, porque o objetivo do obstetra o que é? O bebê. É entregar um bebê saudável, com qualidade de vida para a gestante levar para casa. E uma gestante saudável. Esse é o objetivo. Então, a conduta do médico, no momento da resolução, predomina sobre a vontade da paciente. Porém, deve ser levado em conta e em consideração o desejo da gestante. Então, se é uma gestante que já chega no seu consultório, no início do pré-natal, falando, doutora, meu sonho é ter parto normal, eu quero parto normal, ela vai ser preparada para isso. Nós vamos conduzir tudo para isso. Se não houver intercorrência, será o parto normal. Se houver alguma intercorrência, por isso que eu comecei falando que obstetrícia vem do grego, que é observação. O médico precisa ter sensibilidade de perceber, de observar e de resolver o que for o melhor para a gestante. E a gestante se colocar na mão do obstetra e confiar no profissional. Mas com essa norma, as gestantes não têm que tender ao parto normal? Veja, o que a norma diz? A norma diz que a paciente tem direito à informação. A paciente tem direito a esclarecimento. Ela não é obrigada a ter parto normal. Na verdade, não precisava nem existir essa norma. Na verdade, isso é uma questão de ética profissional. Um bom profissional dá todas as informações para o seu paciente, seja em obstetrícia ou em qualquer especialidade. O paciente tem sempre o direito de saber tudo o que está acontecendo com ele e as razões da conduta médica. Então, a norma diz isso, que a gestante tem direito ao esclarecimento. Infelizmente, precisou de uma norma.
né? Agora, não está escrito em lugar nenhum que a gestante vai definir e determinar a conduta final. Isso não existe, porque a paciente não conhece medicina. E a paciente pode não entender, e o médico naquele momento pode não comunicar para não deixar a paciente mais ansiosa, que o bebê dela está correndo risco de vida. E que é a cesárea que vai salvar a vida daquela criança e muitas vezes a dela. Então a conduta final está sempre na mão do médico que tem preparo profissional para isso. Então não existe lugar nenhum que diz que é a paciente que define. A paciente vai dizer para o seu médico qual é a conduta que ela prefere. E o médico deve levar isso em consideração. Bom, é doutora, isso que diz a norma. Uma das nossas entrevistadas disse que ela optou pela cesárea porque, na opinião dela, o Brasil não está preparado para o parto normal. Agora, com essa resolução, pelo menos a ideia da Agência Nacional de Saúde é dar mais informação, garantir o direito de escolha e até permitir que os partos normais aconteçam com maior frequência. O Brasil hoje é campeão em parto normal, né? Isso, as estatísticas, os números mostram pra gente. Em cesárea, perdão, né? A senhora sendo médica, como a senhora vê o Brasil preparado para essa possível nova realidade? Veja bem, Rafael, a OMS tem como um dos índices de desenvolvimento de um país o número de cesáreas e parto normal, ou seja, um país com maior número de parto normal é considerado mais desenvolvido. Infelizmente, isso não ocorre no nosso país. Está havendo um movimento, tanto por parte dos profissionais como em prol à população, da conscientização da importância do parto normal. Começa a crescer o índice de parto normal, mas ainda está muito lento. Não é o suficiente. Não, porque um obstetra ficar ao lado de uma gestante 24 horas, se dedicar exclusivamente àquela gestante e estar à disposição de todas as intercorrências e saber contornar essas intercorrências para dar um bom resultado, isso seria o processo do parto normal, é muito mais difícil. Exige uma qualificação muito maior do obstetra do que simplesmente o médico chegar e fazer uma cesárea e acabou. Então, os profissionais, isso é muito complexo, porque além dos profissionais terem que ter esta capacitação, eles precisam ter o tempo hábil de disponibilidade para uma paciente. E aí nós caímos no problema do sistema público brasileiro, da falta de tempo do profissional em se disponibilizar para aquela gestante. Entende? Então, é muito complexo, mas, sem dúvida nenhuma, que nós estamos caminhando, sim, para um melhor preparo dos profissionais e para uma conscientização da população. Agora, isso tudo vai depender quem é o seu médico, qual é o seu hospital, qual é a sua cidade, para ser avaliado. Perfeito. Agradecer a presença. Você tem mais uma pergunta, Lu? Uma coisinha, que é o seguinte, o que a gente evoluiu em termos de anestesia com relação ao parto normal? Porque o parto normal, mesmo em filme na televisão, ele é mostrado de uma forma que as mulheres ficam apavoradas. Eu mesma tive pavor de parto normal, embora quisesse, entendeu? O que evoluiu a anestesia? Olha, embora eu não seja anestesista, eu vou falar... Eu vou dar um palpite, né? Porque quando não é a minha especialidade, é um palpite. A anestesia evoluiu muito, muito. Evoluiu muito no seguinte sentido: menos efeitos colaterais, a dose menor e mais eficiente. Então, você aplicando anestesia na gestante, quando ela está com a dilatação quase que total, a paciente, a gestante, passa a não ter dor, ela relaxa mais, o colo do útero dilata mais fácil e ela precisa colaborar com a força, mesmo não tendo dor, né? Então, a anestesia evoluiu muito nesse sentido. Muito menos efeitos colaterais. Antigamente, você era anestesiada, você tinha muita dor de cabeça, você não podia levantar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os efeitos colaterais são muito menores e, na grande maioria dos casos, em 12 horas você está ótima já. Né? E a gestante sente menos dor mesmo. Sente menos dor. Porém, ela precisa ser mais conscientizada no sentido de colaborar,
de fazer força para colocar o filho para fora, mesmo não tendo dor. Por isso, não dá para ser uma paciente que chega de primeira num pronto-socorro a ser anestesiada. Ela precisa ter vínculo com o seu médico e ser preparada pelo seu médico para colaborar na hora do nascimento da criança, mesmo sem dor. Senão, muitas vezes acontece da gestante não fazer dor e o médico ser obrigado a alocar um fórceps para retirar a criança, porque a mãe desistiu de fazer dor, porque a dor acabou. Bom, com essa resposta, então, a gente agradece a doutora Lúcia pela presença, pelos esclarecimentos. Aliás, tem o site, né? luciachine.com.br, tem o telefone também, operadora 11 5562 80 para poder tirar dúvida, esclarecimentos, né? Buscar mais informações sobre essa necessidade de humanizarmos, independente da situação, seja o normal, seja cesárea. É isso que a gente quer, né, doutora? Obrigado. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer, Muito obrigada mesmo.